Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na terceira epístola de João. A palavra do nosso Deus diz assim: como ovelhas sentadas, ouçam aquilo que a palavra de Deus diz. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, a tua augusta presença nos faz compreender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra. Mas não que, ó Deus, ouçamos apenas.
estejamos acolhendo a Tua palavra no nosso coração, para vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Geralmente, humanamente falando, nós temos um certo temor do que as pessoas pensam e falam sobre nós. Daí, alguns vão viver para os outros, buscar agradar aos outros. Nós muitas vezes temos medo do que as pessoas pensam sobre nós. Temos medo de como as pessoas nos veem. Temos medo de como as pessoas nos julgam. E muitas vezes as pessoas, por conta disso, passam a usar máscaras. Usar máscaras com o objetivo de se tornar bem visto ou agradar aos outros. Queridos irmãos, eu faço a seguinte pergunta aos irmãos: qual é o conceito que Deus tem de você hoje? Qual é o conceito? Porque as pessoas podem ter muitos conceitos sobre nós. E muitas vezes conceitos completamente inapropriados, inexistentes, indignos. Qual é o conceito que Deus tem de mim? Qual é o conceito que Deus tem de você? Nós deveríamos nos preocupar com qual o conceito que Deus tem de mim, de nós, e não com o conceito que as pessoas tenham a nosso respeito. O Evangelho de João foi escrito por João. O Evangelho. As 3 epístolas também foram escritas por João. O escritor aqui é o próprio João, o apóstolo. Não confundam, não é João Batista, o que foi aquele que fora degolado. E João escreve, endereçando a sua 3ª carta para um homem chamado Gaio. Ele escreve por volta do ano 80 a 85 da era cristã. E Gaio é o seu destinatário. Agora, os estudiosos dizem assim: este Gaio aqui, ele não pode ser confundido com o Gaio de 1 Coríntios 1:14, nem de Romanos 16:23, ou com o Gaio da Macedônia, Atos 19:29, e provavelmente o Gaio de Derbe, Atos 20, versículo 4. Por quê? Porque
Gaio era um nome extremamente conhecido, tal qual é o nome que você conhece hoje. Todo mundo sabe do que eu estou dizendo, sem preconceito nenhum, a respeito do nome de José, sem preconceito nenhum. Gaio era um nome extremamente comum, todo mundo falava, havia muitos Gaios. E Paulo então endereça esta epístola a Gaio, e provavelmente esta epístola também, ela foi enviada às igrejas localizadas na região de Éfeso, que também possivelmente território que abrangia as 7 igrejas da Ásia naquela época, conforme Apocalipse. Então Gaio é aquele que recebe a carta. Olhe bem, queridos irmãos, João, ele tem conceito sobre Gaio, ele tem conceito sobre Diótrefes, e ele tem conceito sobre Demétrio. E nós vamos então ver esses 3 testemunhos dados, apresentados por João a respeito dessas pessoas. Muito bem, em primeiro lugar, a pessoa amada, Gaio, aqui. E nós vamos ver então que logo de início João destaca algumas coisas a respeito de Gaio. E ele então destaca o seu desejo de que Gaio fosse próspero. Olha o versículo de número 2 aí. Amado, olha a forma como João trata Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Queridos irmãos, como é bom a gente ter a convicção na nossa mente, na nossa consciência, da vida interior, do que de fato é uma realidade. Assim como João, ele está convicto da boa condição da vida interior de Gaio. A vida interior de um servo de Deus. A vida interior. E é interessante, meus amados irmãos, que nós podemos ver aqui, que ele diz, faço voto por tua prosperidade, pelo estado, pelo bem-estar exterior teu, Gaio, pela tua saúde. E aqui envolve saúde física, emocional, espiritual, assim como é próspera a tua alma. Olhe bem, ele destaca, ele faz votos a respeito de Gaio. E é interessante que para realizar a obra de Deus, a obra missionária ela é feita através de recursos materiais, ela é feita através de pessoas qualificadas com boa saúde física, emocional e espiritual. Ela é qualificada aquelas pessoas que de fato têm um interior cheio, uma alma próspera. Porque, meus amados irmãos, às vezes isso acontece. Se levanta uma família que tem um poder aquisitivo de alto padrão e começa então a investir pesadamente, financeiramente, recursos na obra missionária, sustentando congregações, sustentando pontos de pregações,
sustentando os missionários que vão para os campos mais inóspitos, mais secos. Porque são prósperos na alma. Quer ver uma questão para fazer um contraste? Porque pode ter pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo. Um servo de Deus, é uma serva de Deus, é uma família com um poder aquisitivo altíssimo. Mas eu quero dizer uma coisa: se não for provido de uma alma próspera, resolvida no seu interior, de qual é o seu objetivo maior, de qual é o seu fim principal, que é glorificar a Deus, ele não vai, o coração dele vai estar fechado. Então nós encontramos aqui João dando testemunho de Gaio. Gaio, queridos irmãos, ele é tratado com muito amor. São palavras doces. Como é bom a gente tratar as pessoas, e aquelas pessoas que nós temos aquele amor, aquele apreço, aquela estima, de verdade. Pessoas que você quer que elas estejam perto de você. Pessoas que de fato são extremamente piedosas, pessoas amáveis. Pessoas que têm uma alma próspera, que têm um interior cheio de vida, cheio de amor, que está ali à disposição. Aquela época, meus amados irmãos, a época dos apóstolos. Os apóstolos Pedro, João, Paulo e os demais apóstolos e os mestres cristãos, eles saíam eles eram itinerantes, pregoeiros do evangelho, e eles precisavam de lugar para se hospedar. Hoje é mais tranquilo, né? Por exemplo, se nós convidamos um pregador para pregar no aniversário da nossa igreja, a igreja, de certa forma, ela tem em seu poder aquisitivo a capacidade de buscar um melhor local, um hotel, quem sabe, ou até mesmo a casa de um irmão, onde aquele pregador, ele vai estar ali, né, sendo bem acolhido, bem recebido, animado até. Gaio, João destaca aqui exatamente esta atitude de Gaio. Versículo 5 aí: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Queridos irmãos, Gaio, ele, com seu grande amor por Cristo, com seu grande amor pela obra de Deus, o amado Gaio, ele abre a porta do seu coração, ele abre a porta da sua casa. Para quê? Para receber, para hospedar, para acolher aqueles missionários, aqueles apóstolos. E João então destaca isso, a acolhida que Gaio fazia com aqueles os quais ele hospedava. O autor comentarista Adolfo, ele diz assim que Gaio, ele, além de hospedar, e era uma prática naquela época das pessoas piedosas, além de hospedar aqueles mestres que ensinavam sobre Cristo, sobre o Antigo Testamento, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, pregavam o Evangelho do reino de Deus.
não somente hospedava, abria o seu coração, abria a porta de sua casa, como também ajudava financeiramente quando eles saíam. Porque aquele era o trabalho deles. Eles haviam se preparado para aquilo ali. O Senhor os havia chamado para a proclamação do Evangelho, para a obra missionária, para a obra de Deus. Então Gaio é destacado como aquele que anda na verdade, como aquele que pratica a verdade, como um dos cooperadores da verdade, e especialmente como aquele amado que amava a obra de Cristo, que amava receber aqueles que traziam o mistério do Evangelho. E, portanto, João está passando, revelando um conceito a respeito de Gaio. Qual é o conceito que Deus tem de você? Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós vemos João aqui também testemunhar de Demétrio. Eu vou fazer uma inversão. Pela sequência do texto seria Diótrefes, mas deixa Diótrefes para o final. Então, o versículo 12 fala exatamente de Demétrio, o fiel cristão. Quanto a Demétrio, ele está escrevendo, está falando com Gaio. E ele já havia falado de Diótrefes, mas nós vamos fazer uma inversão aqui. Mas no versículo 12 diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Sabe quando a pessoa diz a respeito de alguém, né? Quando a pessoa fala a respeito de alguém, e você não pode apenas ouvir no primeiro, em linhas primárias, e você não pode acreditar em linhas primárias. É preciso que você tome conhecimento de toda a obra, de todo o contexto, de tudo que está acontecendo. E aí você então pode perceber aqui que João, ele traz um conceito também de Demétrio. E é uma pessoa de fato que goza de um bom testemunho. Demétrio era aquele que gozava de um testemunho, conforme o versículo 12, ele gozava de um testemunho de Deus. Ele tinha o testemunho da igreja. E João, o apóstolo, está atestando o testemunho de quem verdadeiramente Demétrio era. Uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa extremamente confiável. E João então diz para Gaio a respeito de Demétrio, e isso para mostrar também que ele, Gaio, poderia confiar. É bom termos pessoas as quais estão ao nosso redor, que são pessoas verdadeiras, são pessoas confiáveis, são pessoas que têm um pensamento e uma consciência provida de uma grande intimidade com Deus. É bom pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que você pode acreditar nele, acreditar nela. E é isso que João está fazendo aqui. Em outras palavras, João está dizendo para Gaio: olha, Gaio, Demétrio é uma pessoa submissa
aos seus líderes. Olha, Gaio, Demétrio é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que goza do testemunho da igreja, é uma pessoa que você pode confiar, porque é uma pessoa de caráter. Porque a pior coisa é você lidar com uma pessoa que não tem caráter. É uma pessoa que usa máscaras, uma pessoa mentirosa. E João então fala para Gaio: você pode confiar em Demétrio. É uma pessoa que ama a obra de Deus. É uma pessoa que não se influencia por maus sentimentos, por maus pensamentos. É uma pessoa assídua na igreja. É uma pessoa participativa na igreja. É uma pessoa que trata você de verdade e com verdade. Olha, Gaio, você pode confiar. É um irmão fiel. É uma pessoa respeitável. É uma pessoa, Gaio, que tem uma fé sem fingimento, que tem uma atitude ensinável, que tem uma atitude e que tem um caráter a preservar. Você pode confiar nele. E é dessa forma então que João, ele expressa o conceito e ele dá o testemunho a respeito de Demétrio, falando para Gaio que ele poderia confiar naquele homem dedicado de verdade. É bom quando a gente tem pessoas como Gaio. É bom quando a gente tem pessoas como Demétrio. Mas, queridos irmãos, João também tem um testemunho consideravelmente negativo a respeito do exemplo de Diótrefes. Qual é o conceito que Deus tem a respeito da sua vida? E João, então, o apóstolo, que tinha estado com Cristo, que tinha bebido aos pés de Cristo, que tinha aprendido, que tinha crescido, que tinha tido intimidade com o Senhor, ele traz um relato bem negativo sobre Diótrefes. Olha aí o texto, meus amados irmãos, versículo 9 ao versículo 10 diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, vá pontuando, gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Vá anotando aí. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele, Diótrefes, pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. E ainda mais, se não bastasse, e os expulsa da igreja. Gostava de preeminência, de se aparecer religiosamente na frente da igreja.
era orgulhoso, ele não era hospedeiro, não era hospitaleiro. E naquela época carecia de ajuda. Além do mais, falavam mal. Ele falava mal dos apóstolos. Ele falava contra os apóstolos, contra a igreja de Cristo, contra nós, com palavras maliciosas. Então Diótrefes era um impedimento na igreja. Diótrefes não poderia continuar na frente da liderança daquela igreja. Ele não acolhia e impedia os irmãos de receber, de hospedar os pregadores itinerantes. Além do mais, ele os expulsava da igreja. Que camarada difícil! O nome dele é Diótrefes. Até o nome é feio. O conceito é feio. É negativo. É um mau exemplo. E João mostra com clareza, porque na igreja nada pode ficar escondido. E ele mostra para Gaio. Era ambicioso, era um líder ambicioso, egoísta, arrogante, dono daquela igreja, porque ele expulsava aqueles que acolhiam os irmãos, era o dono. Ou seja, em outras palavras, não havia outro acima dele para julgá-lo. Deus não era o seu Senhor, ele não era uma pessoa convertida. Diótrefes não era convertido. É por isso que então João fala para Gaio, dizendo assim: amado, versículo 11: não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Porém, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Meus amados irmãos, sempre existiu na história os empecilhos, os impedimentos, dos insubordinados. Porque quando uma pessoa não se submete a Deus, estando na igreja, é impossível se submeter ao pastor ou a qualquer líder na igreja. Eu volto a te perguntar. É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você. Qual é o conceito que Deus tem de mim hoje? Que você possa refletir sobre isso. O conceito que Deus tem de você importa muito mais do que o conceito que alguém possa ter de você. Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação. Tem um hino, né, irmã Ivani, que diz assim: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que nós temos apresentado diante de Deus, irmãos? Eu tenho que me preocupar com a minha reputação,
com o meu caráter, com a minha vida, porque o conceito que Deus tem sobre mim é o que me faz refletir sobre se eu estou na fé, vivendo o verdadeiro evangelho ou não. Ou não. Que Deus nos ajude e que nós possamos sempre, meus irmãos, pensar sobre isso. Qualquer atitude que eu vier a tomar, o que eu pensar, o que eu julgar, tudo. Vocês lembram que no momento da liturgia nós falamos que Deus vê tudo. Tudo. E o conceito de Deus é mais importante. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus e impetrar neste momento uma benção apostólica. Oremos ao Senhor. Senhor, nos dê a capacidade para entender a Tua palavra necessária para que possamos, Pai, viver de modo digno do Teu Evangelho. Se foi uma vida completamente limpa, ilibada, uma vida na luz, uma vida na verdade, foi a Tua, Senhor Jesus. Em nenhum momento pecaste contra o Pai. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua palavra. Nós não estamos nesta vida para satisfazer absolutamente ninguém. Nós não estamos nesta vida para buscar aplauso de ninguém. Nós não estamos nesta vida para fazer ninguém feliz, ó Deus, no sentido de vivermos apenas como se dependêssemos do julgamento do que as pessoas pensam sobre nós. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Senhor, nós pedimos ao Senhor que faça uma obra no coração de cada um de nós, porque não existe outra coisa que ocupe o nosso coração. O nosso lema, Senhor, é não sermos menos do que parecidos com Cristo. Amém, Senhor. Recebei a benção apostólica. Meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a Igreja de Cristo hoje e sempre. Amém. Amém.